Muito bem, 3h30 praticamente pelo horário de Brasília, a gente segue ao vivo por aqui. A gente fala agora sobre o ex-presidente Bolsonaro, porque nessa semana se acentuou ainda mais o desgaste que o presidente vem tendo aí com a polícia. Ele que foi alvo de busca e apreensão e viu aliados serem presos acusados de fraudes em cartões de vacinação e em registros no sistema do governo. Inclusive isso aconteceu na semana passada, não nessa semana, já estamos no domingo. A pedido da Polícia Federal, gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou, portanto, essa operação e os investigadores levaram o celular de Bolsonaro, que voltou a dizer que não se vacinou. Sobre esse assunto, então, a gente conversa agora ao vivo com a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e com o deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso. Deputados, muito bem-vindos aqui na CNN Brasil. Uma boa tarde para os senhores. Boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, deputado José Medeiros. Vou começar com a deputada Jandira. Quero começar te ouvindo, deputada, para entender na sua avaliação se existe alguma chance do ex-presidente Bolsonaro ser preso ou até responsabilizado por esse caso da vacinação. Bem, Muriel, primeiro, obrigada pelo convite. Cumprimento o deputado José Medeiros, que é colega de Congresso Nacional, de Câmara dos Deputados. Bom, Muriel, penso que essa investigação é uma investigação muito importante, porque essa é uma das investigações que pesam nesse momento sobre o ex-presidente do Brasil. Fraudar um cartão de vacinação é algo muito grave, porque para fraudar um cartão de vacinação foi fraudado um sistema de governo, que é o Conect SUS. Muitas pessoas participaram desta fraude e isso demonstra que não só foram feridas as leis brasileiras, mas também leis internacionais, né? Foi fraudado para entrar nos Estados Unidos, mas também entrou na Inglaterra, também entrou na Rússia. Então, é muito grave, porque são crimes de falsidade ideológica. Envolveu muita gente, inclusive seus assessores muito próximos. Mas, na verdade, nós vamos puxando aí um fio da meada, né? Um fio da meada, porque o mesmo assessor de Bolsonaro é o mesmo assessor que tentou buscar as joias da Receita Federal, é o mesmo que está articulado com o 8 de janeiro, é o seu faz-tudo. É o seu faz-tudo que está envolvido e muitas outras coisas. Bolsonaro hoje está sendo investigado em 24 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Então, são muitos crimes a serem investigados. Obviamente que a prisão dele não deve ser imediatamente, né? Mas se for aprofundar as investigações, obviamente esse já deve ser o fim desse ex-presidente que não tem mais foro e que, na medida em que são crimes contra a vida, contra a saúde pública, contra o erário público, e são crimes contra a vida da população brasileira, eu não vejo outro fim para o ex-presidente que não seja a cadeia. Mas isso deve ser resultado de um processo correto de investigação, com contraditório, com ampla defesa, dentro do devido processo legal, como nós sempre defendemos para todos os brasileiros e para todas as pessoas, porque o devido processo legal deve ser o processo, e não um processo de arbítrio, como muitos já sofreram no Brasil, com parcialidade, com juiz sendo acusador, com fraude nos processos e fora do Estado Democrático de Direito. Deputado José Medeiros, quero te ouvir também. Qual que é a sua avaliação? Quais são as chances, na sua avaliação, então, do ex-presidente Bolsonaro ser preso por causa desse caso ou até ser responsabilizado de alguma forma? Boa tarde, Muriel. Boa tarde, deputada Jandira Fegali. Olha, na verdade a chance é zero. E explico por quê. Você não prende as pessoas quando elas não cometem crime. É bom que a gente saiba e deixe claro que o presidente Bolsonaro não se vacinou. O presidente nunca acessou o sistema, o cartão de vacinação, isso aí não era exigido para o presidente da República, porque quando ele ia viajar para um país que não, ou que exigia, por exemplo, ele ou fazia o teste antes ou declinava da viagem. Na questão dos Estados Unidos, por exemplo, toda a imprensa até criticou o fato do presidente ter que comer na calçada porque os restaurantes exigiam esse certificado de vacinação, né? Então, o que a gente sente é que faz parte desse jogo político, obviamente, de tentar desgastar. Se houvesse alguma coisa que o presidente Jair Bolsonaro tivesse cometido crime, com certeza já teria sido até enforcado, porque você veja que foi criado uma linha de apedrejamento
após ele ter saído do governo, incrível. Geralmente, todo governo que entra quer que o adversário suma, fica para lá. Assim que o presidente foi para os Estados Unidos, falaram, fugiram. Aí depois veio a fumaça das joias, aquele escândalo todo. Quando todos os presidentes recebem presentes, com certeza nenhum dos presentes do presidente Lula passou por Receita Federal, os presentes têm acervo, todos catalogados. Bom, passou as joias. Agora é o cartão de vacina. Uma Polícia Federal invadir a casa de um ex-presidente em busca de um cartão. O que eu vejo é que talvez a próxima operação seja, como eu vi na internet, ir atrás do teste do pezinho da Laurinha, ou eu vou até fazer essa denúncia aqui, ninguém sabe, mas vou denunciar. Para quem não sabe ainda, o presidente tem uma unha encravada e ele não declarou isso. Então, talvez as próximas operações sejam para verificar esse tipo de coisa. É risível que o país, com tantas coisas a se resolver, o governo se ocupe do ex e não de governar o país. Deputada Jandira, na sua avaliação, primeiro a senhora concorda com o deputado José Medeiros e na sua avaliação, trata-se de uma espécie, então, de perseguição política? Imagina, Muriel, primeiro que não é o governo que está investigando, né? Na verdade, a busca aí é pela justiça e com a independência da Polícia Federal, né? Então, o governo não está interferindo na Polícia Federal. Aliás, esse é um dos inquéritos de Bolsonaro, de interferir diretamente na Polícia Federal, né? Bolsonaro já responde no Supremo por milícias digitais e gabinete do ódio, os atos golpistas de 8 de janeiro, que nós sabemos que isso é resultado de um acúmulo de incentivo contra a democracia brasileira. O caso das joias, por favor, não há nenhum presente que o presidente Lula ganhou nos seus governos que não tenham passado pela Receita, não tenham sido declarados à Receita Federal. Fraude em cartão de vacinação, apologia ao estupro, e ele já perdeu vários processos, inclusive, em relação a isso, inclusive contra a deputada Maria do Rosário. Na pandemia, gente, um chefe de Estado que se nega a vacinar e que faz campanha contra a vacina, isso é crime contra a vida. Ele foi contra a ciência, ele estimulou as pessoas a não se vacinarem, a não usar máscara, ele estimulou as pessoas à contaminação e à morte. Isso é crime contra a vida, isso é muito grave, é imperdoável, né? O nosso país é 3% da população mundial e morreu 11% das mortes no mundo, né? Vazamento de inquéritos, interferência na Polícia Federal, uso eleitoreiro de programas sociais. Eu não sei se eu caí da rede? A gente continua te ouvindo, deputada, pode continuar. Eu não vi mais a imagem do deputado Medeiros. Rede de desinformação, ataque às urnas eletrônicas. Então, ele tem todos esses processos dentre todos os outros. Então, são muitos processos. Então, não há como tentar dizer que não houve a fraude. A fraude existiu, foi todo o mapa da investigação do cartão, e aí não adianta dizer que ele não sabia, porque é um cartão dele, individual, corrupção de menores. A filha dele tem 12 anos. Fraudar o cartão de uma criança, não vacinar a filha, isto é colocar em risco a vida dela. Então, são coisas muito, muito graves. E ele fugiu mesmo. Ele fez questão de não passar faixa, ele saiu do Brasil. Ele saiu, e lá não é uma questão de comer no restaurante, ele ficou morando lá 3 meses. A lei americana exige a vacinação. Como na Inglaterra, ele foi ao velório da Rainha Elizabeth sem vacina. Ele foi à Rússia sem vacina. Esses países exigem a vacinação. Então, tudo é muito grave. Ele cometeu crimes fora e dentro do Brasil. Então, assim, fazer gozação com isso, de unha encravada, de perseguição, isso, sinceramente, certamente o presidente Lula não está preocupado em perseguir Bolsonaro, ele está preocupado em governar o Brasil. Agora, existem inquéritos que são colocados. O Supremo Tribunal Federal o investiga desde que ele é presidente. Isso não é uma questão do Lula ou da esquerda ou da oposição anterior ao governo dele. Isso são inquéritos de crimes que são cometidos contra o Brasil, contra a Constituição, contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito. Aquele 7 de setembro, que o deputado deve lembrar muito bem, aquilo ali foi uma tentativa de golpe, como foi agora em 8 de janeiro.
Deputado José Medeiros, quem argumenta que o ex-presidente Bolsonaro precisa ser responsabilizado por causa do cartão de vacinação, argumenta basicamente que a única pessoa que sairia beneficiada numa alteração realmente do cartão seria o ex-presidente nesse caso. Qual que é a sua avaliação com relação a esse ponto, a esse argumento? O cartão de vacinação falsificado do presidente tem, inclusive, uma com e-mail mandado com o nome do Lula. Então, assim, essas falsificações existem. As pessoas... Esse daí, por exemplo, foi a Prefeitura de São Paulo que denunciou. Estou falando aqui que foi o Lula que mandou. Estou falando que o fato é que o presidente Jair Bolsonaro sempre disse que não se vacinou, isso sempre foi muito claro. É uma fixação em torno desse cartão de vacinação dele. E é importante que se diga o seguinte, quem votou no presidente Jair Bolsonaro recebeu o pacote inteiro do jeito que ele sempre disse, que era extremamente radical a favor da liberdade. E quando veio a questão da vacina, a vacina foi colocada à disposição de todos os brasileiros que quiseram se vacinar. E ele dizia, eu não vou me vacinar, porque li a bula da Receita e a Receita, né? A bula da vacina e não tive coragem de me vacinar. Agora, na casa dele, vacinou Michele, vacinou os filhos dele, se vacinaram. Eu não creio que uma pessoa tenha que ser obrigada a fazer uma coisa, embora seja presidente da República, que não queira. E ele sempre deixou muito claro, quem quiser vacinar, vai se vacinar. Agora, o problema é que no Brasil está difícil de você viver quando você não faz parte, você não pensa hegemonicamente. Se você não fizer parte do pensamento da maioria, a tendência é cancelamento, criminalização e tudo mais. Então, o que eu vejo nesse episódio todo é que é mais espuma do que chope. Agora, tanto quanto o 8 de setembro, quanto qualquer outro episódio, nós não temos dificuldade nenhuma. Se alguém tem culpa, tem provas, tudo bem que responda mas que as pessoas respondam pelo que fizeram. Por exemplo, o 8 de setembro, que a minha colega fala, 8 de setembro não, 8 de janeiro, estão criando um roteiro fictício, porque, por exemplo, se alguém eventualmente patrocinou um ônibus para que as pessoas fossem a Brasília protestar nesse Brasil não é crime, e eu estou vendo o arcabouço já mudando, estão costeando o alambrado para criminalizar quem foi para frente dos quartéis ou quem foi protestar. Isso não é crime. Numa democracia que se propõe democracia, as pessoas podem pedir e querer qualquer coisa. Se vai conseguir ou não, depende da maioria. O que acontece? Não, mas eles estavam pedindo o fora Lula já antes dele assumir, mas eles estavam questionando as urnas, mas eles estavam... Na democracia, você pode questionar qualquer coisa, você não pode usar de violência para isso. Em maio de 2007, com apoio do PSOL, do PT, inclusive capitaneado por um que hoje é deputado do PSOL, as pessoas foram para a rua, as pessoas que eram contra o impeachment da presidente Dilma, foram para a rua num negócio que eles chamavam de contragolpe. Era o contragolpe e quebraram a esplanada dos ministérios que não sobrou nada. Queimou o Ministério da Agricultura, 37 policiais feridos, gente ferida, um pandemônio. E qual era o mote principal? Fora Temer, derrubar o presidente Temer. Dava para acreditar que aquilo ali era um golpe? Não, gente. O presidente Temer detendo todo o arsenal, tudo que dá para entender que aquelas pessoas com pedaços de pau e algumas tochas de gasolina iam tomar o país. Não ia. Bom, de forma acertada, o Ministério Público não processou ninguém por golpe ou terrorismo. E aí acontece, vamos para 8/1, e acontece a mesmíssima coisa. Eu penso, deveria sim individualizar as condutas, quem quebrou, pague por depredação ao patrimônio público, quem fez, pague. Agora, aos cadeirantes, os tiozãos que estavam apenas na grama e que, se entenderem que eles estavam equivocados em questionar a transparência do pleito, essa coisa toda, que seja isso feito contraponto apenas com outro contraponto, não prendendo essas pessoas como está sendo feito agora e comemorado, porque nossa democracia vai se enfraquecendo, isso não pacifica o país e a gente tem que ver o seguinte, se essas pessoas que estavam apenas no gramado cometeram um crime,
falta ainda quase 50 milhões para serem presas ainda. Então, do que adianta prender essas pessoas, tentar sufocar, enfiar uma coisa de goela abaixo e criar uma panela de pressão no país? A meu ver, o que a gente precisa é discutir, conversando o que tem que se conversar e individualizando quem cometeu o crime que responda. Agora, essa perseguição a um ex-presidente, que é, em última instância, liderança de todas essas pessoas, é só conflagra o país. A meu ver, o que a gente devia pensar é na parte econômica do país, que está indo de água abaixo. Foi receber o país crescendo, inflação caindo, o desemprego caindo, e de lá para cá esses indicadores só pioraram. Então, o que eu vejo é o seguinte: na dificuldade de formar uma base no Congresso, na dificuldade o governo cria, e data vênia, com respeito à doutora, e eu estou chamando de doutora porque ela, no Brasil, se chama os médicos de doutora mesmo, ela é médica. Eu digo o seguinte, de fato, o governo tem um interesse incrível em colocar Jair Bolsonaro na cadeia. Antes que o Ministério Público se manifestasse sobre o caso das joias, quem correu para a TV e falou que já estava pedindo e mandou a Polícia Federal investigar, um dos ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, divirjo da minha colega Jandira Fegali, realmente a espada de rubis, ou a espada de ouro, cravejada de rubis, e tantos outros presentes, eles realmente não tinham passado pela Receita, porque nunca foi a praxe de passar mesmo. Elas vêm no avião presidencial, vai para o acervo é quem controla isso, não passou porque não tinha que passar. Então, o acervo tem um órgão específico da União que cataloga esses presentes e define. Isso aqui vai para o acervo privado, isso aqui vai para o acervo público. A comissão, na época, definiu: essa espada aqui vai para o acervo privado do presidente Lula. E foi. No segundo momento, entenderam: não, essa espada não deve ficar com Lula. Mandaram devolver. Então, o que ocorreu foi isso. Mas, quando se trata do presidente Jair Bolsonaro, entendo até isso. Por quê? Porque o Bolsonaro não faz parte dessa normalidade da política brasileira. É um outsider. E isso estranha tudo. Então, tudo que ele faz é imoral, é ilegal ou engorda. Até porque, como as pessoas mesmo dizem, ele era do baixíssimo clero da Câmara, não se encaixa nesse perfil para a modelagem ali da liturgia do cargo de presidência da República, estranha a todos. Então, parece que tudo que o Bolsonaro faz ou diz é crime. Agora, a gente precisa separar. Por quê? Porque tem metade da população brasileira pensando desse jeito, e não é culpa de Bolsonaro que eles... Não existe... O bolsonarismo, eu digo, não é do Bolsonaro. Foi o povo que pegou ele para ser esse representante. Por quê? Se isso está errado, quem fez que isso chegasse assim foi a própria classe política, o próprio sistema brasileiro que levou a isso. É a mesma coisa que eu tenho dito. Nós precisamos discutir política com menos ranço e menos polícia. Eu peço que vocês sejam mais breves um pouquinho para a gente conseguir até seguir fazendo o nosso debate. Agora, deputada Jandira, a senhora comentava algumas ações que o presidente Bolsonaro, ex-presidente, está sendo investigado, né? Gostaria, inclusive, de te ouvir se existe alguma ação na sua avaliação, alguma investigação que pode ser mais grave e que pode acarretar em inelegibilidade ou até, por exemplo, prisão. Qual que é a sua avaliação, focando especificamente no ex-presidente Bolsonaro? Bom, primeiro, é importante contextualizar o 8 de janeiro, porque eu acho que essa é uma das mais graves, né? Como também a questão das milícias digitais, porque, deputado Zé Medeiros, não há como comparar. Primeiro, eu sou contra qualquer quebra de patrimônio em qualquer situação, né? Eu não legitimo isso. Mas não dá para comparar, mas não tem sombra de comparação qualquer tipo de ação que tenha feito lá no Ministério da Agricultura em algum momento com o que foi feito no 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi uma invasão deliberada contra os 3 poderes. Foi pior que o Capitólio. O Capitólio foi uma invasão do Congresso americano. 8 de janeiro, e o senhor é um deputado, deveria estar preocupado com isso, foi uma invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Foi uma invasão dos 3 poderes, com destruição de patrimônio, com uma invasão simbólica, histórica, contra a democracia brasileira. Ali foi uma expressão clara de uma tentativa de golpe contra a democracia brasileira, uma invasão muito grave, planejada, articulada, pensada contra os 3 poderes da República.
foi uma violação que nunca houve no Brasil, estimulada claramente redes sociais, planejada com tempo. Então, isso não é uma coisa para a gente tratar como algo secundário, é grave demais, é muito grave o que se fez. Então, nós não podemos tratar isso, e sendo tanto eu quanto o senhor agentes públicos, parlamentares, representantes da sociedade brasileira, e que jura preservar a Constituição, nós não podemos tratar isso como algo menor. Isso é muito grave. Então, este inquérito ele já é muito grave, não é? Como aqueles acampamentos na porta do Exército, parentes de militares importantes do comando. Isso é uma montagem, uma construção de planejamento de meses. Então, não dá para imaginar que isso não tenha por trás financiamentos grandes, financiamento pesado, empresários com grande poder econômico por trás disso, bancando ônibus, sustentação. Tudo isso tem que ser investigado, tem que ir fundo. Isso acho que é um inquérito bastante grave nesse processo, é bastante grave. Segundo, eu penso que nessa dinâmica de investigações, o IP da fraude do cartão de vacinação saiu do Palácio do Planalto. Então, assim, dizer, não, o Planalto não tinha nada a ver com isso. Tem a ver com isso. Se não foi o Bolsonaro do gabinete dele, é do assessor dele. Então, assim, esse Mauro Cid, que é o faz-tudo de Bolsonaro, obviamente ele está onde ele está nesse momento para poder não atrapalhar a investigação. E essas investigações vão fundo, isso vai puxar um fio importante desse processo todo, porque este mesmo cidadão está em tudo. Está nas joias, ele está no cartão, ele está no 8 de janeiro, a minuta da casa do Anderson Torres configurando a tomada de poder fora das eleições. Então, assim, isso é um arcabouço, é uma moldura de tudo que estava sendo bolado e planejado contra a democracia brasileira com o golpe de Estado. Então, assim, não é uma brincadeirinha um negócio desse, é muito sério. Isso é muito grave. Então, eu acho, Muriel, que essa investigação, e a oposição quis a CPMI, e nesse momento não quer mais a CPMI, porque sabe que uma CPMI somada ao Supremo Tribunal Federal vai dar em mais coisa, porque as quebras de sigilo serão muitas, né? Nós mesmo achávamos que não era necessária a CPMI, porque o Supremo está investigando, o Ministério Público está investigando, a Polícia Federal está investigando, nós mesmo achávamos que não era necessário. Agora, quem não quer mais a CPMI é a oposição, né? A base bolsonarista que diz que não quer mais, está esvaziando, não está indicando, né? Por nós agora, vai ter a CPMI, vamos fazer, né? Então, eu acho tudo isso muito grave e precisa ir fundo, porque quem comete tantos crimes, né? Repito, com direito ao contraditório, com tudo. E as prisões que foram feitas tinham que ser feitas, mas mais da metade já está respondendo em liberdade, mas tem que indiciar, tem que responder, tem que abrir os inquéritos, tem que fazer o que tem que fazer. O princípio da autoridade tinha que ser restabelecido no Brasil, da autoridade civil. E agora todos os inquéritos vão ser feitos, tudo tem que ser apurado. Muito bem, nós conversamos com a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso. Deputados, mais uma vez, obrigada pela participação aqui com a gente. Um bom começo de semana para os senhores e um bom trabalho também. Tchau, José Medeiros. Nos encontramos em Brasília aí terça-feira. Um abraço. Vamos terminar esse debate lá. É isso mesmo. Obrigada, deputados. Obrigada.